versículo 34. Qual que é a última palavra? Sinai. Bom, me ajude aí. Egito. Todos. Egito. Jornada. Sinai. Vamos agora a Números. Rapidinho. Penúltimo versículo e já vamos concluir. Último capítulo, qual que é? Qual que é o último capítulo? 36. Qual que é o último versículo? Qual que é a última palavra? Jericó. Todos juntos. Mais uma vez. Para concluir, nós tomamos o assento, vamos a Deuteronômio. Último capítulo, qual que é? 34. Qual que é o último versículo? 12. Qual que é a última palavra? Israel. Não entendi. Israel. Então vamos lá para nós nos sentarmos. Egito. Egito. Que mais? Que mais? Que mais? Obrigado, se assente com a Bíblia aberta, se você pode. São etapas. As pessoas querem conquistar as coisas de uma hora para outra. Isso aí. São a vida cristã e a liderança. Nós galgamos através de momentos, através de etapas, através de fases. Cada palavra que nós lemos aqui, a última palavra de cada livro, é exatamente o resumo do livro. A palavra Egito é o resumo de tudo que aconteceu no Gênesis. Se resume lá na palavra Egito. Da mesma forma, segue o livro de Êxodo, é resumido por essa última palavra chamada jornada. Vamos falar um pouquinho de Egito para depois a gente prosseguir. Quando nós falamos de Egito, logo na nossa cabeça tem tantas coisas, nos lembramos de muitas coisas, né? A senhora, por exemplo, falei de Egito, o que a senhora se lembra? Alguma coisa que aconteceu lá no Egito? Né? Pode falar aí, dê um chute aí. Quem se lembra quando ela lembra? Hã? Escravidão, muito bem, o que mais? Falou de Egito, se lembra do quê? Hã? Alguém falou aí? Batalha? Pragas, muito bem, o que mais? José, o que mais? Hã? Fome? O que mais? Faraó? O que mais? Quem está falando? Humilhação. Agora, o que de melhor aconteceu lá no Egito? A libertação. O que de melhor aconteceu no Egito, que é o que nos interessa, é a libertação. É Deus redimir o povo de lá. Ouvimos dezenas e centenas de mensagens falando sobre tirar o povo do Egito. Mas espere aí, vamos entender um pouco isso. O que é que o povo de Deus estava fazendo no Egito? O povo de Deus era egípcio? Sim ou não? Eles eram hebreus. Moravam em Canaã. Sim ou não? Hebreus porque vem de Héber. E em Abraão se constitui essa nação do povo hebreu. Vamos entender. E o que é que eles estavam fazendo no Egito? Não tem nada a ver com eles. Vou contar a historinha rápida para você entender e a gente continua. Deus chamou o pai de Abraão, Terá, que morava lá em Ur dos Caldeus, e disse: olha, pega a sua família e vai lá para Canaã. E o Terá, obediente, saiu. Só que o Terá não chegou em Canaã, ele morreu lá em Harã. Deus o matou lá. E Deus então transfere o chamado e Deus fortalece o chamado na vida de Abraão agora. Diz: Abraão, você vai pisar a terra de Canaã. De ti eu farei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra, todas as nações da terra. Então Deus promete a Abraão e na sua geração perpetuamente. Abraão pisou em Canaã, sim ou não? Pisou. Lá ele teve filhos em Canaã. Quantos filhos Abraão teve em Canaã? Quem se lembra? Aliás, quantos filhos Abraão teve? Quantos? Alguém já falou quantos? Quais o nome deles? Ismael e Isaac. Geralmente se fala dois, mas Abraão não era tão santinho assim não, como você pensa. Abraão tinha 8 filhos. Quantos filhos? 8. Os mais conhecidos são Isaac e Ismael. Mas lá em 25 de Gênesis você vai encontrar e teve Abraão uma outra mulher que chamava-se Quetura e teve 6 filhos com ela. Isbaque,
Suá, Midian, Medã, e mais dois que eu não me lembro, depois você veja lá. Então ele tem no total 8 filhos. 8 filhos, lá em Canaã. Abraão morre. O filho da semente, qual que era? Era o Isaac. Não era Ismael, nem esses outros que eu citei. O filho da semente bendita, por onde iria passar a semente de Deus, filho da promessa, era Isaac. Era quem? Isaac. Abraão morre e não vê muitas coisas acontecer. Isaac tem filhos. Quantos filhos tem Isaac? 2. Qual que era o escolhido? Que por onde iria passar a semente de Deus? Quem se lembra? Jacó ou Esaú? Não. Jacó. Escolhido por Deus desde o ventre. E é difícil falar isso. Mas isso é bíblico, porque quando Rebeca estava grávida, por isso que tem que ler a Bíblia. Rebeca estava grávida, Deus chamou Rebeca e falou: dentro do seu ventre há 2 nações. Quantas? 2. Você fica esperta, viu, Rebeca? Porque eu quero é a menor. Qual que eu quero? E não a maior. Quem quer o menor? Jacó. Eu já havia dito para ela desde o ventre. Era Jacó que Deus escolheu, e não Esaú. Mais novo na situação, houve, mas Deus já havia determinado que era Jacó. E aí, quando Deus fala, está falado e acabou. E Deus sempre tem um negócio com o menor. Não é verdade? Desde o ventre. Pois bem, Jacó agora tem 12 filhos lá em Canaã. Quantos filhos? 12 filhos. E qual é o filho que Deus escolhe dentre os filhos de Jacó que vai dar continuidade à semente bendita? Quem? É um outro engano, não é José. Deus escolhe Judá. Judá é o filho pelo qual Deus escolheu que a semente bendita vai passar. Tanto é que Jesus é conhecido como o leão da tribo de José. Sim ou não? Sim? Claro que não. De qual tribo? Judá. Por isso que Judá é o escolhido. Por isso que é bom ser nada, tá vendo? Quantas você pergunta se ia errar na prova? Tirar zero. Agora já errou. Verdade? Então veja, Deus escolhe o Judá. O Judá que é o filho escolhido por Deus, por onde vai dar continuidade à semente de Deus. Tanto é que Jesus vai ser chamado o leão da tribo de Judá, e não de José. José foi escolhido para outra coisa. Tanto é que quando José é vendido como escravo, e agora vai chegar a saga do Egito. Ele é vendido como escravo porque foi invejado pelos seus irmãos. Uma caravana de ismaelitas descia para o Egito. Descia para onde? Egito. Aí eles tentaram jogar José no calabouço, matar José, não conseguiram, porque Deus era com José também no calabouço. Venderam José como escravo e José foi para o Egito. Para onde? Eles voltam para casa, os irmãos de José, e dá a notícia de que José havia morto. Encontraram a roupa dele suja de sangue. Na verdade, eles mataram o animal, sujaram a roupa do sangue, naquela roupa de José. E deram a notícia para o pai que uma besta fera do campo matou o seu irmão José. José lamentou o filho da sua velhice com a mulher que ele tanto amou, que era Raquel. E, gente, que coisa impressionante. Jacó me encanta a sua história, porque foi o primeiro homem na Bíblia a amar uma mulher publicamente. Que coisa impressionante. No mundo patriarcal, machista, onde mulher não servia para nada, só para gerar filhos e tirar água do poço para alimentar a casa e alimentar os animais, era para isso servir a mulher. Jacó, ele ama uma mulher e por esse amor ele trabalha 7 anos de graça. Você sabe o que é isso? O senhor trabalha 7 anos de graça, no dia do pagamento, o senhor pegar o dinheiro todinho que o senhor recebeu, levar para o sogrão, qual é o nome do seu sogro? Manuel, e dizer assim: Manuel, esse aqui é o salário do mês que eu vim trazer aqui para o senhor daqui. Esse dinheiro é seu pelo amor que eu tenho para a sua filha Simone. Se eu tinha coragem de fazer isso, é difícil. Não responde agora. Não correu risco. Não é fácil isso. Só pensa que é fácil? A minha esposa me perguntou isso uma vez: também você tem coragem de trabalhar pelo menos 1 ano de graça e dar o dinheiro para o meu pai pelo amor que você tem a mim? Eu vou dizer que não. Claro que sim. Mas o sogro já morreu mesmo, não tem problema. Então o que acontece? Não é fácil. Cadê a musiquinha bonita? Sumiu. Deixa isso. Então não é fácil. Mas o Jacó amou, e por esse amor trabalhou 7 anos de graça. Foi enganado e recebeu uma outra mulher. Mas ele amava era quem? Raquel. Foi conviver com Lia, mas amava era Raquel. Então o sogro disse: e o tio, se queres trabalhar, se queres Raquel, trabalha mais 7 anos. Quantos anos teve que trabalhar? 14 anos de graça. Se isso não é amor, eu já não sei mais o que é amor. E José é o filho desse relacionamento.
filho da velhice com essa mulher que ele tanto amou, Raquel. E o interessante que a semente bendita, me lembrei de um fato agora, não nasceu de Rebeca, a mulher que ele tanto amou. A semente bendita foi passar por Judá, que era filho da desprezada Lia. Quantas vezes nós somos desprezados? Você já pensou, as mulheres aqui, por exemplo, você é casada com um homem que é apaixonado pela sua irmã? Eu vou me tocar nesse assunto, porque isso vai mexer com mim. Casado com um e apaixonado pela pessoa. Lia foi essa mulher que viveu com Raquel, com Jacó, mas Jacó amava quem? A sua irmã Raquel. E ela, na ansiedade de conquistar o coração do seu marido, para que ele lhe amasse, ela começou a dar filhos para ele, porque a Rebeca era estéril, não podia dar filhos. Então ela começou a dar filhos, na esperança de que Jacó lhe amasse. Ah, ele vai ter um filho, então ele vai me amar. Veio o primeiro, continua amando Raquel. Veio o segundo, continua amando Raquel. Veio o terceiro, continua amando Raquel. Que coisa. Veio o quarto, continua amando Raquel. Quando chegou no quarto filho, então ela disse, bom, aí ela então busca de Deus o nome, e Deus aí esse nome Judá. Sabe o que significa Judá? Ela disse, dessa vez eu glorificarei, eu louvarei o nome do Senhor. Ele não quer me amar, mas eu vou continuar louvando o nome do Senhor. Por isso que Judá significa louvor ao Senhor. Ou seja, ela morreu, não teve esse nome me amando, mas em meio a essas angústias, esse sofrimento, ela deu um Judá para o mundo. E de Judá veio Cristo, nosso Salvador, a quem nós estamos adorando aqui nessa noite. Vamos aplaudir, vamos aplaudir. Será que o nosso sofrimento não é para gerar algum benefício para o mundo? Será que os momentos de angústias que nós passamos não é para gerar algum benefício em nome de Deus para o mundo? O sofrimento de Lia gerou para o mundo Judá, a quem trouxe o Cristo nosso Salvador. Então faça do seu sofrimento um momento de aprendizado e glorifique o nome do Senhor, para que você possa gerar algum benefício para o reino de Deus através dos momentos difíceis que nós passamos nessa vida. Pode ser à toa o sofrimento, não pode ser à toa os desempregos, não pode ser à toa as enfermidades, não pode ser à toa as calúnias, não pode ser à toa os revés, não pode ser à toa os momentos de angústia na vida. É Deus nos ensinando para gerarmos alguma coisa de bom para o seu reino aqui nessa vida. Lia gerou Judá. E você está gerando quem ou o que o seu sofrimento? Apenas falando mal de Deus? Apenas reclamando da igreja, do pastor? Não, meu irmão. Espera aí, vamos fazer desse momento um momento brilhante, um momento maravilhoso e gerar alguma coisa para o mundo. Que alguém possa olhar para mim, para você e dizer assim, olha, meu pastor Ronaldo sofre tanto, passa por tantas dificuldades, mas não vejo reclamando, não vejo caluniando, não vejo falando mal de Deus, está sempre ali adorando o nome do Senhor. Nós aprendemos com isso, que coisa maravilhosa, isso é impressionante. Então veja, agora o Judá, aliás, os filhos de José que estão lá, acreditando na morte do José. José chora muito, 20 anos. Você sabe o que é conviver 20 anos com a ausência de um filho que foi dado como morto, de forma bruta, sem ver o sepultamento, sem ver o corpo, a besta fera comeu? Isso é triste, compadre. Filho de uma mulher que ainda amou muito. Isso é muito triste. Filho de um relacionamento maravilhoso. Gente, isso é muito horrível. 20 anos dado como morto. Mas as coisas de Deus não é do jeito que nós pensamos. Irmão José, Deus o exaltou de uma forma maravilhosa. Vocês sabem como, não vou falar muito sobre ele. Deus o colocou como governador do Egito. Deus o colocou como o quê? Governador do Egito. Ninguém levantava os pés sem a ordem de José depois de Faraó. Ele tinha a chave, ele criou um plano econômico, porque aqueles sonhos que ele tinha quando era menino, que foi a razão dele morrer, de ser vendido pelos seus irmãos e invejado pelos seus irmãos, porque tinha muitos sonhos. Os sonhos que se cumpriram agora, 20 anos depois, veio uma fome em toda a terra. E ele, sabendo disso, criou um plano econômico lá no Egito e armazenou alimento a ponto de abastecer a terra por muito tempo. O Jacó, a fome chegou em Canaã, que o Jacó estava em Canaã. Abraão esteve lá, os filhos estavam lá. A fome chegou em Canaã, diga, a fome chegou em Canaã. Obrigado. O único lugar que tinha alimento na
hipoteticamente, nada como pouco. Manda os filhos ir ao Egito comprar alimento. Como Deus trabalha. Quando lá chegou, quem é que tinha a chave da despensa? Quem é que negociava? Quem é que vendia alimentos? O José, o irmão a quem eles deram por morto depois de 20 anos. Quando os irmãos viram e o reconheceram, e José também o reconheceu, irmãos, foi uma decepção muito grande para aqueles irmãos. Só que José, já tratado por Deus, já curado daquele trauma e honrado pelo Senhor, José então não deixou que ele se sentisse mal com aquilo, e José desferiu um golpe, uma palavra contra o inferno que foi impressionante. José disse: eu sei que vocês estão me reconhecendo, eu também estou reconhecendo a vocês, não preciso ficar triste, não preciso ficar chateado, porque para conservar a nossa semente em vida, foi que Deus me mandou aqui para o Egito. Que coisa impressionante! Para preservar a semente divina, Deus mandou José adiante do Egito, para que eles não morressem. Eles não poderiam morrer porque era deles, queriam vir no Cristo. Percebe como é que Deus trabalha? Deus sempre está na frente. Diga para quem está ao seu lado esse Deus sempre está na frente. Então descansa o seu coração. Não preocupado, perturbado como amanhã, Deus vai chegar sempre primeiro. Deus sempre vai à frente e adianta. Deus chegou primeiro lá no Egito, mandou José. E José agora é o bambambam no Egito, manda em tudo. Depois o faraó era ele. E aí ele pergunta: o meu velho pai ainda vive? Vive. Então é o seguinte: vai vir muita fome ainda na terra. Eu vou conversar com o faraó para trazer vocês para cá, porque vocês não morram de fome lá no Canaã. Começou com o faraó mandou convidar Jacó. Diga: faraó mandou convidar Jacó. Aí Jacó veio com todos os seus filhos, 70 almas, vai dizer Moisés, vieram para o Egito. Agora começa a história do povo de Deus no Egito. Eles vieram convidados, saíram de Canaã, de onde nunca deveriam ter saído, deveriam ter ficado lá, mas não queriam. Então saíram, vieram para o Egito a convite, foram convidados. Irmãos, aquele faraó, que era amigo de José, e mandou convidar o povo, depois de um tempo ele morreu, porque faraó não é o nome de um rei, faraó é um título, o nome daquele rei era Ramsés II. Aquele rei morreu, e entrou uma outra dinastia que não conhecia José. E aquele povo de Deus que vieram com 70 almas, quantas almas? Quantas almas? Quantas almas? Eles começaram a se multiplicar mais do que rápido. Gente, mais do que rápido. Tinha casa lá que tinha 70 meninos, diz a história. Já pensou uma casa com 70 meninos? Quem teve aqui 2 filhos em casa? Ou tem 3? 4? Senhora? 5? Senhora? Quem teve 6 filhos em casa? Senhora? 7 filhos? 7? 8? É melhor parar por aqui. Aquela mão não abaixa nunca. Quantos filhos eram lá? Quantos filhos eram lá? 8? Alguém teve mais que 8? Eu vou parar por aqui. Mais que 8? Muito bem, glória a Deus. Quantos foram lá? 10? Parabéns. E o senhor lá? A esposa, 10 filhos, parabéns. Muito corajoso. Hoje o povo quer máximo 2. 14! Parabéns. Corajoso demais. Imagina uma casa com 4 meninos. Teve 3. Imagina uma casa com 4 meninos, com 5 meninos, com 8 meninos e com 10 meninos. Imagina o tanto que a senhora sofre. Porque na hora que um quer dormir, o outro quer comer. Aí o outro quer ir no banheiro. Aí o outro quer brincar. Aí o outro quer chorar. Aí o outro quer dar risada. É tudo diferente. Parece que tu quer fazer as coisas ao mesmo tempo. E aquele barulhão, e aquela confusão. Gente, só que também tem uma coisa. Quando vai embora com os seus já casados, fica um vazio, faz uma falta dentro de casa. Olha, é difícil mais. Gente, mas uma casa com uns 40, 50, 60 meninos, imagina o barulhão. O rei se preocupou e falou: esse povo vai crescer demais. Daqui a pouco eles serão mais numerosos do que nós aqui. Se estourar uma guerra, ia se levantar contra nós estamos correndo risco. O que esse rei fez? Começou a perseguir o povo hebreu. Que morava onde? Que morava onde o povo hebreu? Não, mas eles vieram de onde? E foram convidados para onde? Agora passam a ser escravizados lá no Egito. 400 anos. Morre gente, nasce gente, morre gente, nasce gente.
E aquele povo sendo escravizado por Faraó, pisando barro para Faraó fazer tijolo, para Faraó construir palácio, construir pirâmide, construir casas. Gente, aquele povo agora é tratado como escravo. Pensa no sofrimento. Mas havia uma palavra de Deus feita, uma promessa, uma aliança a Abraão, dizendo que aquela terra de Canaã era daquele povo e eles iriam voltar para lá depois de 4 gerações. Irmãos de Deus, agora levanta Moisés para poder libertar o povo. Deus vai lá, faz uma parceria com Joquebede. Deus vai na mente de Joquebede e diz assim: Joquebede, eu preciso do seu vento, porque vai nascer um filho, e esse filho será o libertador do meu povo do Egito. Deus vai lá na mente das parteiras, porque o Faraó havia dito às parteiras que se nascesse menino era para matar, era para jogar no rio Nilo, mas as meninas deixaram vivas para se casar com os egípcios. Deus vai lá e faz uma parceria com as parteiras na mente delas e diz: olha, o que vai nascer no ventre de Joquebede, não mate, não jogue no rio, porque é meu. Eu tenho um plano para libertar o meu povo aqui do Egito, porque eu havia prometido a Abraão que eu iria libertá-los. Aí Deus vai lá e faz uma parceria com a princesa. Deus entra na mente da princesa, ela se banhando na beira do rio. Moisés foi salvo pelas parteiras, e ele agora é colocado no cesto e vai descer o rio abaixo. E Deus faz uma parceria com as parteiras, com a princesa, filha de Faraó, trabalha na mente dele e diz: olha, está descendo o menino aí, você vai pegar e você vai criar como se fosse o seu filho. E é um projeto de Deus, irmãos. Deus tem controle sobre o mundo, Deus tem controle do planeta. Não se engane, porque Deus faz o que quer, como lhe apraz, porque todas as coisas estão sob o seu domínio. O dia que eu e você entender que Deus tem o controle de todas as coisas, nós vamos parar de culpar tanto o diabo, e vamos parar também de reclamar com Deus, e vamos entender que as coisas acontecem do jeito que Deus quer. Não sou advogado do diabo, não estou aqui defendendo ele, mas qualquer coisa é o diabo. Aí, meu irmão, Deus tem o controle de tudo, ele permite as coisas acontecerem, e a gente fica dando fora com o diabo. Você entendeu isso? Eu vou ler, já que é uma escola de um seminário de liderança, eu vou ler um texto aí, que o dia que eu entendi esse texto, eu caí da cadeira, de tão forte que é esse texto. Segurei para você não cair da cadeira também. Aliás, não vou ler não, você pode cair, se machucar, vamos deixar. Você pode se escandalizar. Digamos isso. Eu conto em risco de vocês. Então vamos lá, alguém vai levantar e vai ler em voz alta e bom som. Colossenses capítulo 1, verso 16. Meu Deus, também digo eu, no dia que você entender esse texto, como eu entendi, olha, nunca mais nós vamos reclamar de Deus, e não vamos ficar culpando o diabo por muitas coisas, e vamos adorar Deus com maior qualidade de vida. Vamos ver? Colossenses 1,16. Lembra aí, mas tem que ler bonitinho. Quem vai ler? Pode levantar aí alguém. Ele lê em voz alta, já levantou. Paulo está falando de Jesus Cristo, porque nele, Jesus Cristo,